O conhecimento técnico já não é tudo. Cada vez mais, o mercado de trabalho tem buscado por profissionais com habilidades mais pessoais, relacionadas ao comportamento das pessoas. E aqui entra um termo que tem ganhado destaque nos últimos anos: soft skills. Talvez você ainda não tenha ouvido o termo em inglês, ou até ouviu, mas não entendeu o que é. Então, se você está se preparando para o mercado de trabalho e quer se tornar um profissional completo, precisa entender o que é esse conceito e como desenvolver as habilidades mais procuradas pelas empresas. Desenrola aí! Eu sou Natália Richter. E eu sou Pietra Dardi. E nesse episódio o tema são as soft skills. Tá na hora de você entender de uma vez por todas o que é isso. Para desenrolar esse assunto, convidamos a Ana Luísa Freitag e a Viviane Lagman. A Ana é psicóloga e coordenadora da rede de carreiras da Univates. Possui especializações em neuropsicologia, formação e orientação profissional e de carreira pela Associação Brasileira de Orientação Profissional e também é mestranda em Ciências Médicas pela Univates. Já a Viviane é diplomada em gestão de RH pela Univates e atua como parceira de negócios de RH no setor de gente e gestão. Possui experiência com atração de talentos e desenvolvimento de pessoas. Bom, Ana e Vivi, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer a gente poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho mais do conhecimento e da nossa experiência com vocês. Olá, muito obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, agregando conhecimento para esse público que está nos ouvindo. Então, na hora de recrutar novos talentos, treinar os antigos ou gerenciar um time, recrutadores e líderes passaram a buscar as famosas soft skills. Diferente das hard skills, que são as competências técnicas de profissional, as soft skills referem-se às habilidades pessoais, certo? Vocês podem explicar a diferença entre o que são as hard skills e soft skills um pouco mais detalhado pra gente? Claro! Então, quando a gente se refere a essas habilidades, a gente também tem que pensar que por trás dela a gente está falando de profissionais e pessoas que estarão atuando, né? Então, quando a gente começa a observar as hard skills, a gente vai estar se referindo àquelas habilidades de conhecimento técnico, ou seja, eu vou buscar uma formação, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma especialização, tudo aquilo que envolve conhecimento. Quando a gente se refere a soft skills, a gente também está falando de habilidades e competências que podem ser desenvolvidas, mas que se referem a justamente o comportamento humano. Então, alguns exemplos que a gente poderia trazer aqui são habilidades de comportamento mesmo, como a pontualidade, a dedicação, o comprometimento profissional. Isso são todas caracterizadas como competências, mas quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de desenvolvimento de habilidades, né? Então, por exemplo, a própria comunicação, a inteligência emocional, resiliência, aquilo que a gente pode sim desenvolvendo com as nossas experiências, mas também com conhecimento já até então adquirido. Complementando um pouquinho do que a Ana traz, pensando em atração de talentos, né? A gente sempre fala que as hard skills, elas são muito visíveis no currículo da pessoa. Quando eu pego o currículo, eu consigo enxergar que ela teve uma formação acadêmica, um curso técnico, ela participou de um workshop. Então, a gente consegue logo observar que essa pessoa tem essa competência técnica através do que ela estudou. Já as soft skills, elas são mais difíceis, porque são habilidades que a gente vem desenvolvendo no decorrer da vida. Claro, a gente pode desenvolvê-las, às vezes é um pouco mais difícil para algumas pessoas do que para outras, e elas também estão ligadas a aptidões mentais, às nossas vivências. Então, essa também é uma grande diferença para o público que está recrutando. Então, agora que a gente já entendeu, então, que são as soft skills, qual a importância delas no mercado de trabalho e por que a gente passou a falar e dar tanta atenção para isso nos últimos anos? Então, a gente teve um grande avanço da tecnologia e também uma grande gama de pessoas formadas em diversas áreas pensando em habilidades técnicas. E com isso a gente começa a pensar assim, ok, eu sou tecnicamente um bom profissional, mas o que mais eu preciso? E dessa forma as soft skills começaram a aparecer, porque a gente tá vendo a importância de tu saber trabalhar em equipe, tu ter uma boa comunicação, tu saber liderar um projeto, lidar com esse projeto. Então não adianta muitas vezes eu ser um profissional tecnicamente muito bom, mas quando eu vou entrar dentro de uma sala para discutir um projeto, para debater uma nova ideia, eu não consegui me expressar.
expressar, eu não saber liderar muito bem um time. Então, por isso que cada vez mais começou a ganhar força. Muito também, né, a gente viu uma diferença aí nas organizações onde os times começaram a ser mais horizontais. Então, a gente teve muita liderança informal sendo criada dentro das equipes. Então, com isso, cada vez mais as soft skills começaram a aparecer. Os trabalhos têm sido cada vez mais colaborativos, né? Exato. Por isso é importante também. As pessoas têm dificuldade de não conseguir se expressar, mas também de aceitar a opinião dos outros, né? E acho que a gente pensar nisso também faz com que todos nós vivamos num ambiente de trabalho mais agradável, que tu entra, tu chega feliz pra trabalhar, não chega, não aguento tal pessoa, não aguento mais estar nesse local, né? Então, acho que os soft skills também acabam auxiliando nisso. Exato. E hoje a gente fala cada vez mais, né? As pessoas, elas decidem ficar em uma empresa pelo clima organizacional. E o que é o clima organizacional? É como a gente lida com os nossos colegas, como é o ambiente dessa empresa. Então, tudo isso está elencado a soft skills. E as pessoas optam hoje muito por isso. Eu quero um clima de trabalho bacana, eu quero qualidade de vida. E tudo isso está interligado, né? E outro fator histórico também, se a gente for analisar um pouco do comportamento do mercado de trabalho, né? A gente viu uma mudança bem significativa na virada de século, onde a gente teve pessoas que tiveram uma maior formação em termos de graduação, de cursos técnicos e especializações. E isso também começou a gerar uma certa competitividade no mercado, seja pela crescente que a gente teve, né, de novas profissões, né, de novos formatos de trabalho. Então foi sendo visto que é necessário a gente poder desenvolver as pessoas que não só tecnicamente, seja ela trabalhando numa organização, mas também eu fico pensando naqueles profissionais liberais, os autônomos, o quão importante também é esse desenvolvimento das soft skills, né? Então, se a gente for ver essas mudanças também conforme o tempo foi passando, a gente percebe que essa questão comportamental, ela faz muita diferença pra gente conquistar uma vaga, pra gente se manter nesse trabalho, mas também para aquelas pessoas que estão buscando uma transição de carreira, estão buscando novas oportunidades, né? Então, a gente percebe muito forte essa questão, né, das soft skills, principalmente nos contextos organizacionais, mas a gente não pode esquecer que ela precisa ser desenvolvida em outros ambientes de trabalho também. Eu acho legal comentar isso porque às vezes a gente até comenta, né? Pega um prestador de serviço. Nossa, eu nunca mais vou pegar essa pessoa porque, sei lá, foi muito estúpido, porque não soube lidar direito, fez o trabalho impecável, mas eu não contrato mais porque não tive um bom relacionamento. Isso acontece em todo lugar. Só que a gente não para pra pensar no como os autônomos também acontece isso, né? E acho que muitas vezes, como tu é autônomo, tu tá trabalhando sozinho, tu acaba não se tocando dessa necessidade também, né? E aí a importância dos feedbacks e de poder também ter esses retornos, né? E de novo, a gente pode pensar isso num contexto organizacional, onde a gente pode ter esses retornos pelo nosso líder, pelos nossos colegas de trabalho, mas também para os nossos clientes, quando a gente trabalha de forma autônoma ou como profissional liberal. Pegando um exemplo do que a Ana traz agora, assim, que me veio à cabeça, é muito mais fácil da gente entender isso quando a gente, por exemplo, vai em um restaurante ou uma pizzaria. A comida é ótima ali, é maravilhosa, mas o atendimento é péssimo. E muitas pessoas deixam de voltar em alguns lugares pelo atendimento. Então, um exemplo muito claro disso é o atendimento é a soft skill, né? E a comida é a nossa hard skills ali. Então, é um exemplo muito claro do nosso dia a dia que muitas vezes a gente não para pra perceber, né? E às vezes tu nem gosta tanto assim da comida, mas aquele lugar é tão legal. Vou lá, nem que é só pra tomar um drink, mas vou lá. Isso faz completamente diferença. Bom, então, como a gente já falou aqui, vocês explicaram muito bem, as hard skills são aquelas que estão no nosso currículo. É algo mais evidente pra empresa, principalmente durante o recrutamento. Mas eu também devo colocar no meu currículo ou numa carta de apresentação quais habilidades comportamentais eu pelo menos acredito que tenho, né, que eu desenvolvi ao longo da vida. Hoje, a indicação que a gente tem, se a gente for ver, né, as referências que trabalham com carreira, não é indicado a gente colocar as competências comportamentais, porque elas vão ser, de alguma forma, medida pelo recrutador. Eu posso considerar que eu tenho uma habilidade de comunicação dentro do meu contexto, no meu dia a dia, mas não necessariamente para aquela oportunidade X, né? E a gente também percebe que, a partir, né, dessas atualizações que a Vivi antes comentava, né, com a vinda da tecnologia e também trazendo, né, um pouco mais de experiência durante os processos seletivos, a gente já tem inúmeras formas de poder medir essas competências comportamentais, né? Seja através de perfis, como testes, né, como a própria carta de apresentação, ou também como as dinâmicas de grupo, que elas geralmente fazem parte de um processo seletivo. Então, a gente indica que no currículo ele seja realmente mais técnico, que a gente tenha como comprovar
comprovar de alguma forma que aquela competência, que aquele conhecimento a gente adquiriu ao longo do tempo. Mas a competência comportamental a gente mostra numa etapa posterior, de entrevista ou até mesmo no decorrer do preenchimento desses testes de perfil. Exato. E muitas vezes, como a Ana traz também, o vislumbrar qual a competência comportamental que eu tenho ou que eu não tenho é algo muito pessoalizado. Eu posso chegar aqui e dizer, nossa, eu sou muito boa em comunicação. E muitas vezes é uma opinião minha, que eu estou transparecendo no meu currículo. Mas como eu vou demonstrar isso de fato, é no processo de seleção através de dinâmicas, testes de perfil comportamental. Então, sim, o currículo a gente quer algo mais sucinto, algo mais técnico, que eu possa, entender quais são as experiências daquela pessoa, para aí sim, no decorrer do processo seletivo, a gente poder desenrolar essas soft skills. E outro fator que a gente percebe é que há uma certa padronização nas competências que as pessoas colocam nos seus currículos. Então, por exemplo, eu estou me candidatando para uma vaga que ela é super técnica, específica e que vai trabalhar com análise de dados, por exemplo. E aí, lá nas competências comportamentais, a gente percebe que a pessoa ela tem um relacionamento, ela tem uma comunicação, ela tem um perfil que é mais executor. Talvez para aquela oportunidade não sejam as competências comportamentais requeridas. E aí, por isso que também pode haver um desencontro. E esse pode ser um dos motivos de deixar para um momento posterior do processo seletivo de apresentar um pouco mais das soft skills, das nossas competências e habilidades pessoais. Bom, vocês já comentaram um pouco, mas se vocês puderem aprofundar, nos explicar um pouco melhor como a empresa pode identificar essas soft skills profissionais. Tem exemplos de formas que os recrutadores podem identificar, seja uma entrevista individual, em grupo, em dinâmica? Então, como a gente já comentou um pouquinho, tem várias formas de identificar essas soft skills no decorrer do processo seletivo. Dinâmicas são muito legais. Eu, particularmente, quando faço processos seletivos que tem maior número de pessoas, eu gosto muito, porque a gente consegue observar um monte de coisa legal, proatividade, comunicação, trabalho em equipe. Então, tudo isso são insights que a gente pega nesses processos grupais. E também a gente tem as questões de perguntas, que são muito alinhadas ao que a gente quer que a pessoa tenha e que também faz sentido com os requisitos da vaga. Por exemplo, quando a gente pergunta, como você faz para lidar com várias atividades ao mesmo tempo? A gente está aí começando a observar um monte de coisas a partir da resposta da pessoa. Claro, como a gente trabalha muito com isso, para nós, a gente já vai entender a partir da resposta o que ela vai nos trazer. Mas, por exemplo, a gente consegue ver se essa pessoa é uma pessoa flexível, consegue ou não fazer mais atividades ao mesmo tempo, como é a questão dela em atuar com um grande volume de demandas, como ela atua trabalhando sob pressão. Então, disso a gente também consegue tirar quais são as competências comportamentais que essa pessoa tem. E também os testes de perfil comportamental, que eu acho que são muito bons, que vieram como uma ferramenta muito legal que a tecnologia trouxe para nós aí e está nos auxiliando muito nos processos de atração. Como funciona mais ou menos um desses testes de perfil? É bem importante a gente falar disso, porque também há muitas dúvidas, de quando a gente vai fazer o preenchimento desses testes. Até mesmo, de entender o porquê dele estar sendo aplicado naquele momento, Então, a gente geralmente trabalha com ferramentas que são adquiridas por softwares, A grande maioria das empresas hoje tem essa visualização para que ela seja realmente mais prática e de uma forma também que traga um resultado para quem está preenchendo, E muitas vezes elas estão atreladas a características e adjetivos pessoais. Então, é uma série de perguntas que vai, mostrando um pouco mais as características de perfil, mas também podem ser perguntas relacionadas à situação. O que você faria se você estivesse em determinada situação? Como é que seria a sua reação, Desses dois formatos, independente da forma como ele é aplicado, é interessante a gente também trazer aqui algumas dicas de como o pessoal pode se preparar para isso. Com certeza. Porque ele não tem uma resposta certa, a gente percebe que as pessoas também elas têm um certo receio daquilo que eu vou estar preenchendo e qual o resultado que isso pode gerar. Mas o que a gente pode dizer para quem está nos escutando é que realmente seja sincero e transparente, porque esses resultados eles vão ser de alguma forma validados numa entrevista, no momento de dinâmica em grupo. Então também a gente consegue mostrar um pouco dessas competências e características mais pessoais
mas com uma certa coerência nas nossas respostas, né? E que faça muito sentido para nós. Então, sim, sejam sinceros, né? Até uma vez que eu fiz, a recomendação era, não pensa muito. Lê e anota ali, seleciona o que combina contigo. Não para pra pensar, mas e se, porque isso tá sendo o mais sincero possível contigo mesmo. Não sei se isso faz sentido, não faz. Não é pra também agradar o outro, né? Total. E a gente não tá 100% pronto, né? Todos nós temos as habilidades e competências que a gente gostaria ou precisa desenvolver um pouco mais. Mas ter isso consciente de uma forma transparente pode ajudar muito num processo seletivo. Uma questão que eu fiquei lembrando enquanto a Nath trazia da tua experiência de quando tu preencheu, é também a gente poder se dedicar naquele momento em que tá preenchendo o teste, né? Para que não seja simplesmente um testezinho que eu estou fazendo aqui durante o processo seletivo, né? Se preparar em um ambiente acolhedor, um ambiente sem interferências também. Isso tudo pode influenciar no resultado, assim como o tempo das nossas respostas, né? Essa questão das vezes a gente ser analítico demais revela uma característica nossa, né? Ou quando a gente faz as coisas muito rápidas, também pode ser de um determinado perfil. E aí é importante a gente também ter uma certa cautela e cuidado para que o resultado seja fidedigno, né? Que realmente consiga mostrar e transparecer as nossas características. E o que, voltando ao que a Pi traz, é muito importante isso, porque às vezes a pessoa olha o enunciado da vaga e ela diz assim, tem que ser comunicativo. E eu vou lá preencher o teste e vou tentar preencher os itens que me tornem comunicativo para ser uma pessoa ok para aquela vaga. E não é sobre isso, né? Eu acho que cada pessoa, ela tem um comportamento, ele é legal, a gente tem que aceitar isso e cada pessoa tem uma vaga que é adequada pro seu perfil. Eu sempre brinco muito que é um casamento, né? Então, tem que dar muito certo e o que a Ana traz, exatamente. E o que a Ana traz é muito importante. O teste, ele vai nos trazer aquele momento daquele profissional. E a gente vai, com certeza, validar isso depois da entrevista, nos processos grupais, nas dinâmicas. Então, tem que ser muito verdadeiro, faz com calma, coloca a tua verdade ali, que com certeza vai dar certo. E eu gostaria também de reforçar que os testes de perfis, eles não são usados somente para recrutamento e seleção. Para aqueles profissionais que já estão atuando há mais tempo no mercado de trabalho, ou até, às vezes, numa mesma organização, é interessante a gente poder fazer a aplicação dessa ferramenta e acompanhar isso ao longo do tempo, né? Quais foram as habilidades que eu fui desenvolvendo? Lembro de uma situação em que eu fiz o teste e depois de 6 meses eu reapliquei ele de novo, em mim mesma. E foi tão interessante porque eu também pude ver o quanto o ambiente ele estava operando daquele resultado, né? O quanto a gente precisa também ir, por vezes, mudando um pouco do nosso perfil conforme as nossas atividades, conforme as nossas responsabilidades. Então, é legal para aqueles profissionais que já estão no mercado de trabalho e querem se conhecer um pouquinho mais e até mesmo identificar quais são as suas competências e as suas soft skills. E elas podem ir mudando ao longo do tempo? Sem dúvidas, né? A gente vai mudando justamente pela questão do ambiente, como também o quanto a gente busca conhecimento técnico, como a gente se relaciona com outros profissionais, né? E tudo aquilo que a gente vai adquirindo, né, durante esse período de tempo. O indicado é que a gente faça, né, uma prévia em torno de 6 meses. Pouco tempo pode ser ruim porque a gente não consegue ter um resultado efetivo, mas também a gente consegue acompanhar um pouco mais, né, essa jornada e essa trilha profissional. É uma super ferramenta de autoconhecimento. A gente sempre fala que as empresas que disponibilizam para os times, né, que a área de gestão pode aplicar com as equipes, é muito legal, é muito importante porque a gente está se autoconhecendo nesse processo. Nós utilizamos também aqui dentro da instituição como uma ferramenta de desenvolvimento para as lideranças e é muito legal o momento de devolutiva e que tu vai conversar com as pessoas, explicar sobre o teste, porque muitas vezes as pessoas dizem, nossa, é isso mesmo que tá aqui, né? Ou, eu não tinha nem noção de que eu tinha esse comportamento tão em evidência. Então é uma super ferramenta de autoconhecimento e que faz muito sentido a gente trabalhar no dia a dia. E a Ana também estava comentando que os feedbacks são muito importantes, né, Ana? Se puder comentar mais um pouco sobre isso. O que a gente percebe hoje dentro, né, da área de gestão de pessoas e desenvolvimento de carreira, a importância dos feedbacks, e hoje tem sido utilizado bastante o formato 360 graus, né? Que esse formato, ele indica o quão é importante eu ter um feedback de quem é meu par, ou seja, de pessoas que estão na mesma função, um nível hierárquico, né, do que o meu, como é importante de eu ter um feedback de uma pessoa que eu não necessariamente
necessariamente estou todos os dias junto, mas me conhece um pouco enquanto profissional. E claro, de liderança também. Mas é um feedback que, se a gente pudesse denominar invertido, ao mesmo tempo que eu vejo a minha percepção, eu também tenho esse retorno do outro. E isso eu acho bem interessante. E como eu dizia no início, a gente não precisa usar só na organização. Como a gente pode fazer isso enquanto profissional, né? Pedir um retorno do nosso cliente, pedir um retorno de um outro profissional que eu indico por vezes, ou eu tenho um trabalho em conjunto, né? E de poder também usar nesses feedbacks formas de que a gente pode ainda se desenvolver mais, né? Eu diria que a gente não se contenta quando o feedback é só positivo, assim, né? A gente também poder ter um pouco dessa crítica no momento de receber. E estar aberto, né, pra ouvir, assim, ó, talvez naquele primeiro momento que tu vai ouvir, é que te pega meio de surpresa, ou tu não gosta do que tu tá ouvindo, mas parar pra pensar sobre aquilo, por que tu tá recebendo aquele feedback, e naquele momento, e como melhorar isso, né? Não é só uma crítica. É algo para te ajudar a se desenvolver. E o que a gente tava falando antes sobre não usar o teste apenas, né, durante o recrutamento, mas depois também, eu acho que esses testes, esse conhecimento faz com que a pessoa não tenha tanto desapontamentos dentro do mercado de trabalho, dentro da mesma organização, tá insatisfeita com o lugar que ela tá, às vezes ela pensa, é o lugar, é essa instituição, ou sou eu. Não, às vezes tu só não tá na função que é ideal pra ti. Pega e faz uma outra função, né, tu vai perceber no teu teste que tu é ideal pra outra função, uma função mais analítica, que a Ana comentou antes, né. Eu não sou uma pessoa comunicativa, por exemplo. Por que eu tô numa área comunicativa? Não, tenta trocar a função. E acho que é legal quando a organização também tá preparada pra oferecer isso, né, pro profissional. E a gente tava falando então sobre essas habilidades todas e quais que são as mais difíceis de encontrar, se é que tem algumas, né? Porque se fala muito, principalmente quando a gente fala de jovens da geração Z, que tem mais dificuldade em ter resiliência, por exemplo, de ficar muito tempo no mesmo lugar. Então, quais que são essas habilidades, assim, que vocês percebem que são bem difíceis de encontrar hoje em dia? O que a gente observa nos processos de atração de talentos aqui dentro da instituição, que hoje é o meu foco maior, assim. Muito essa questão de adaptabilidade, muito como você traz essa capacidade da pessoa se adaptar ao local, às adversidades, isso é muito importante. Resolução de conflitos. Cada vez mais essa vai ser uma soft skill que a gente vai precisar desenvolver e pensar em como desenvolver, mas muito necessária pro dia a dia. E às vezes quando a gente fala resolução de conflitos, não é aquele conflito grande, mas é o dia a dia, as pequenas coisas, então a gente vê isso. E proatividade, assim, é uma coisa que a gente pega muito e pesa muito nos processos de seleção, e eu sempre comparo muito proatividade aquele brilho no olho, sabe? Eu querer, ao buscar, a ter essa intenção de fato, né, querer melhorar e evoluir sempre. Isso é uma coisa assim que a gente vê que não é uma dificuldade, mas é o que os gestores mais procuram hoje no dia a dia. E sim, a gente tenta mensurar muito isso dentro dos processos de atração de talentos. A adaptabilidade eu vejo como uma das mais difíceis da gente encontrar hoje em dia, assim, é uma questão que a gente tem que desenvolver muito. E para algumas áreas, em específico, a questão de comunicação, assim. No processo seletivo, a gente observa que a gente tem pessoas um pouco mais tímidas e tá tudo bem. Eu acho que é do processo mesmo, de cada um. Mas é necessário a gente ter também pessoas que são mais comunicativas, dependendo da área em que essa pessoa vai trabalhar. Perfeito, eu acho que são ótimos exemplos. E eu achei interessante a gente falar um pouco sobre essas questões das gerações também. Porque, principalmente quando a gente trabalha numa organização em que a gente tem essas diferentes gerações trabalhando em conjunto, o quão importante é essa adaptabilidade, mas também a resiliência, a paciência, né? E de também ter esse olhar não somente para o nosso dia a dia, mas também em relação à nossa carreira. Quando a gente percebe as mudanças que foram tendo, né, ao longo dos anos com o nosso planejamento de carreira, a gente percebe que não tem mais aquela linearidade, assim, né, de, bom, eu vou começar nessa empresa e vou me aposentar neste mesmo lugar. Eu acho que isso vem como um motivo bem forte do porquê também a gente está tendo essa dificuldade de encontrar habilidades, porque às vezes eu nem me permito o tempo de desenvolver uma habilidade ou uma soft skill, né? Quando eu vou começar a sentir dificuldade naquele lugar, ou quando eu começo a perceber que tem algumas coisas que não estão legais pra mim naquele ambiente, eu já busco uma outra vaga, ou busco uma outra empresa. E aí a gente também acaba não tendo essa paciência de esperar o tempo necessário, que pra cada pessoa vai ser diferente. A exposição que a gente vai colocar a pessoa também tem que ter um cuidado muito grande, porque senão eu posso, daqui a pouco, tá interferindo numa questão de saúde mental,
uma questão pessoal também, né? E poder entender muito do momento de vida daquela pessoa. Então, achei que era interessante a gente trazer um pouco disso, sabendo que todos nós temos as nossas competências para serem desenvolvidas e o tempo que a gente precisa para também poder desenvolver a resiliência, a paciência e tantas outras que são importantes. Complementando um pouco do que a Ana falou, me lembrei agora de uma outra, assim, que agora, quando a gente vai ler sobre soft skills, ela tá muito em alta, que é a capacidade da gente aprender constantemente. Eu acho que isso também é algo muito importante, a gente não pode perder isso. Ah, eu fiz um curso de graduação. Ah, mas será que eu tenho que fazer uma pós? Sim, eu quero aprender, eu quero fazer um curso de extensão. Eu acho que isso é muito importante pro profissional, né? Tanto técnico quanto no comportamental. A gente tem que ter essa capacidade de querer aprender sempre mais, até porque as coisas estão mudando muito rapidamente, a tecnologia está avançando de maneira muito acelerada, então a gente também tem que ir atrás disso para nos desenvolver enquanto profissionais. E eu fui pesquisar também alguns dados para a gente poder também complementar a nossa fala. E os estudos do Fórum Econômico Mundial, que para nós hoje é uma das referências para desenvolvimento das habilidades nos profissionais, eu achei muito interessante porque eles dividiram entre 15 competências e habilidades em 4. Então, foi um movimento bem importante, porque eles também foram entendendo que algumas delas se complementam, né? Então, quando eu vou trabalhar, por exemplo, a minha resiliência, eu também vou estar trabalhando a minha flexibilidade, eu também vou estar trabalhando a minha tolerância ao estresse. Então, eu achei bem bacana também trazer um pouco disso pro pessoal que está nos ouvindo, porque algumas delas vão ser requeridas até 2025 para todos os profissionais. E aí a gente está falando, independente da sua formação, independente de onde essa pessoa vai estar atuando, e eu acho que é bacana a gente poder citar. Então, são elas a resolução de problemas, que a gente já trouxe alguns exemplos aqui, a autogestão, né? Então, essa questão da proatividade, a gente poder também ter esse direcionamento do que eu quero para mim, como que eu vou desenvolver a minha carreira, sendo um fator bem determinante. Trabalhar com pessoas, e aí pode ser trabalhando em equipe, mas também quanto eu preciso das pessoas para desenvolver o trabalho, que por vezes ele é mais sozinho e pode ser, né? E o desenvolvimento e o uso da tecnologia. Então a gente também está se aproximando dessas ferramentas para o nosso dia a dia do trabalho. Legal. E assim como a Vivi vinha falando, as coisas mudam muito rápido hoje em dia, né? E as coisas logo se tornam obsoletas. E para vocês, quais são as soft skills que vocês consideram mais essenciais? Acho que além dessas que a gente foi citando, que todos os profissionais, né, vão precisar desenvolver, e aí vem também, né, essa relevância da gente poder se apropriar um pouco mais desse tema, como a gente está fazendo aqui hoje. Sim. Considero que a questão da comunicação assertiva, sem dúvidas, mas eu também incluiria muito a inteligência emocional, né? Esse é um assunto que também está sendo muito estudado nos últimos tempos. Acho que vale aqui até depois a gente pensar em um episódio que seja somente desse assunto, né? Porque a inteligência emocional, ela vai interferir também na forma como a gente lida com as nossas emoções, com as nossas questões pessoais. A gente não pode deixar de falar de soft skills sem falar também da gente como humano, né? Como pessoa. Então, eu considero que essas duas, elas são essenciais, e a postura ética, né? A gente ter muito cuidado com as informações, a gente ter cuidado ético mesmo com o espaço, porque também, por vezes, isso pode ser um ponto bem importante da gente estar observando mais, né? Da nossa postura nos ambientes de trabalho. Complementando, então, o que a Ana traz, e também muito do que eu já vim falando, eu considero também a inteligência emocional algo assim, um fator com certeza que a gente tem que desenvolver, e a gente vai desenvolvendo isso ao decorrer da nossa vida, com as situações em que a gente vai passando, mas extremamente importante hoje para o mercado de trabalho. Junto com isso, eu colocaria a questão de proatividade. Eu acho que cada vez mais profissionais que buscam, que querem, que almejam, eles vão ser importantes no dia a dia de trabalho, e adaptabilidade, né? A gente tá vindo de um cenário pós uma pandemia, onde a gente, do dia para a noite, teve que migrar pro home office, e, cara, quem não sabia se adaptar a isso, não sobreviveu ao mercado de trabalho.
trabalho, digamos assim. Então é super importante. E a gente não sabe como é que vai ser amanhã, como é que vai ser depois da manhã. Os rumos das organizações, eles estão mudando muito rápido. Antes a gente falava em planejamento estratégico para 10 anos. Hoje a gente está falando para 5, quem sabe 3, né? Então isso é muito importante. No mercado de trabalho, muitas vezes a falta de algumas habilidades, como o trabalho em equipe, são relevadas porque a pessoa é, sei lá, um gênio, ou é a única que sabe operar certa máquina. Atualmente, com todas essas mudanças no aspecto da formação de um time, isso tudo que a gente está falando até agora, isso ainda é possível ser relevado? Depende muito, né, do contexto, do tipo de atividade também, mas eu entendo que sim, porque a gente também precisa estar dispostos a desenvolver as pessoas. Então, poder trazer essa oportunidade como uma forma de desenvolvimento, eu acho que é bem importante, né? A pessoa, ela tem as suas características, ela tem as suas habilidades e se ela está proposta a fazer aquele trabalho técnico e ela tem uma entrega de qualidade, né? Uma entrega bem feita, eu acho que é também muito desse papel da organização, da liderança, do trabalho em equipe, de poder desenvolver um pouco mais, né, essas soft skills e principalmente acompanhar isso a um determinado tempo, né, de estar disposto a trazer feedbacks que sejam constantes, mas também poder oferecer formas de desenvolvimento, como os próprios treinamentos internos, ou por vezes formações, né, outras formas da pessoa poder se desenvolver, seja dentro da organização, mas também fora dela, né, não colocar isso como apenas uma única oportunidade, um único espaço de desenvolvimento. Mas se a entrega dela é de qualidade, eu acho que isso precisa ser avaliado e pensado com muito cuidado, né, para também a pessoa não deixar de ter essa oportunidade de desenvolvimento. Nós que somos da área de gestão de pessoas, a gente sempre vai prezar pelo desenvolvimento da pessoa. Se essa pessoa tecnicamente ela entrega muito bem, então sim, né? Eu acho que a gente tem que sentar com ela de fato, mostrar para ela o que ela precisa desenvolver em habilidades comportamentais e ajudá-la nesse processo. Eu sempre digo assim, a gente dá o caminho, mas a pessoa também tem que querer muito isso. E eu acho que isso também é um fator muito importante, né? O quanto aquele profissional ele quer desenvolver essa habilidade ou esse comportamento. E isso também é muito necessário, que aí volta para nossa capacidade de aprender constantemente. Porque sim, a gente pode desenvolver isso, mas a pessoa também tem que vir em contrapartida e querer muito que isso seja desenvolvido. Então, com certeza, eu acho que isso não pode ser um fator determinante, muito como a Ana traz, mas a pessoa também, em contrapartida, tem que estar muito aberta a querer se desenvolver. A receber os feedbacks, que é o que a gente já comentou, né? E achei bem interessante que vocês falaram que nem sempre também a gente tem que pensar que depende só da pessoa. Às vezes a pessoa também não percebe o que tá faltando nela, então esse olhar da organização e de quem tá liderando essas pessoas ou esses colegas, como que faz para melhorar, né, a equipe, as habilidades de cada um lá dentro, perceber um olhar de fora. Eu acho que a liderança é um papel fundamental nisso, né? Além da organização como um todo, setores específicos, como gente de gestão, que é o que a Vivi comentou bastante também. Exato, e pegando o teu gancho, eu acho que é muito importante que, de novo, né, com o cenário pós-pandemia, a gente teve uma mudança em vários âmbitos. Sim. E a gente fala muito, né, que profissionais, eles foram programados para trabalhar de uma maneira até a pandemia. Chegou um cenário de pandemia, as coisas, querendo ou não, elas mudaram, de certa forma. E aí, como é que a gente vai reprogramar aqueles profissionais para que eles comecem a pensar em competências comportamentais? Então, isso também é muito importante. E só a partir do feedback. Porque muitas vezes assim, mas eu fiz a vida inteira isso, sempre estava certo. E por que agora não tá mais dando certo? Não é justo, né? Exato. Não é que não tá dando certo. É que a gente precisa desenvolver esse profissional. A gente precisa melhorar. A gente precisa que ele busque também. E isso só vai vir com o feedback. Porque se eu a vida inteira trabalhei daquela forma e estava tudo certo, sempre recebi retornos positivos, como é que a pessoa vai saber que ela tem que melhorar isso? Então, o feedback, de fato, ele é extremamente importante. E aí a gente pega o teste de perfil comportamental para nos auxiliar também a mostrar para a pessoa, olha, que bacana, vamos tentar melhorar isso aqui. Isso é legal.
pensar nesse lado, né, de usar as ferramentas nesse momento também do profissional, da carreira dele, né? E às vezes ele vai descobrir que, ok, então isso aqui não é mais pra mim também, tá tudo certo, né? E acho importante também a gente pensar que desenvolver o profissional, ele precisa estar muito atrelado à função que essa pessoa faz naquele momento, né? O exemplo que a Nath trouxe anteriormente é de uma pessoa que é mais analítica e que ela está operando uma máquina, por exemplo. É necessário realmente desenvolver comunicação para essa pessoa, né? Por isso que a gente comentou muito essa questão da entrega, assim, bom, se ela está sendo como uma responsabilidade dela essa atividade, quais são as competências para isso, né? Em ter isso muito alinhado, porque muitas vezes acaba sendo muito de uma atitude, né, da parte da liderança ou da gestão, de querer desenvolver muito as habilidades que a pessoa considera importantes e não do cargo, né? Então eu acho que é um pouco desse olhar e dessa ética também profissional. Isso é interessante porque nem todo mundo tem que ter uma comunicação incrível. Se o trabalho da pessoa nem é se comunicar com ninguém, às vezes, é no máximo dar um bom dia, boa tarde, sentar no lugar e trabalhar com aquela máquina. E aí, como tu falou mesmo antes, Ana, às vezes a pessoa perde a oportunidade de trabalho, que ela faz muito bem, por alguma coisa que talvez nem era tão necessária que ela desenvolvesse naquele momento, para aquele trabalho específico. Ana e Vivi, afinal, as soft skills, elas podem ser desenvolvidas e de que forma? Com certeza sim, né? Acho que quem foi nos escutando até agora percebeu quão importante esse desenvolvimento, mas eu acho que é bacana a gente trazer sim algumas orientações de que forma elas são desenvolvidas, né? Para além disso que a gente falava de feedback do dia a dia também. Acho que ter essas formações, né, para além, por exemplo, de uma parte teórica, muitas vezes elas são interessantes. Então a gente tem hoje, né, já várias formas de buscar desenvolvimento através de treinamentos, né, sejam internos ou externos. A gente também muitas leituras que a gente pode fazer para desenvolver soft skills também, né? E há também uma infinidade hoje de cursos e formações, assim. Então, a gente poder estar muito atento a isso. E eu destacaria de uma forma bem importante a gente ter contato com outros profissionais da área, né? A gente também pode desenvolver habilidades comportamentais tendo pessoas profissionais como modelos para nós, né? Então, a gente também poder fazer uma reflexão aqui nesse momento de quem é o profissional que eu admiro. Quais são as características desse profissional? O que essa pessoa já fez ao longo da sua carreira, né? Para ter as suas conquistas. E a gente poder ter um pouco desse espelho, né? E poder buscar também algumas alternativas a partir disso. Com certeza também elas podem ser desenvolvidas e devem. Eu acho que isso também é muito importante, devem ser desenvolvidas. E eu vejo que nesse ponto o profissional ele tem que olhar muito para a carreira dele, de fato, e buscar entender, ok, pro lugar aonde eu quero chegar ou para onde eu almejo estar enquanto profissional, quais são as soft skills que eu quero desenvolver? O que aquele cara que tá no cargo que eu tenho, né, que eu almejo ter, tem de legal, tem de bacana, que eu vejo que é importante. Porque a partir disso, o profissional, ele também entende que isso é válido pra ele, isso começa a fazer sentido pra ele. Porque eu sempre digo assim, pra gente poder desenvolver, querer algo, aquilo tem que fazer muito sentido pra gente. Tem que ser algo que a gente, de fato, veja que é esse o caminho. Então, isso eu vejo como ponto principal. Ok, aonde eu quero chegar na minha carreira, o que eu almejo e quais são as soft skills de quem já tá lá, de quem já chegou lá. Quem é a pessoa que eu vou pegar de exemplo? E o que a Ana traz, de fato, a gente pode desenvolver através de leituras. Eu gosto muito de vivências, porque eu sou uma pessoa extremamente prática, né? Executora. Já trago um traço meu. Eu sou uma pessoa extremamente prática e eu gosto muito de vivências. Então, quando eu faço formações com lideranças, é simulação de situação mesmo. Vamos resolver um conflito. Ok, vamos criar um conflito aqui. Vem o gestor e nos ajuda a mediar isso. Simulação de feedback, por exemplo, e aí assim a gente vai trabalhando. Mas são diversas as formas e por mais, às vezes, que pareçam mais difíceis de se desenvolver as habilidades comportamentais, é um caminho muito legal de autoconhecimento que serve muito para nós também, mas é super válido e a gente consegue sim. Legal. Bom, Ana e Vivi, muito obrigada pela conversa. A gente tá chegando no fim desse
esse bate-papo, né? Ele tá encerrando por aqui. Então, antes de finalizar, você tem algum recado final para quem tá nos ouvindo? Gostaria também de agradecer pelo espaço e dizer que foi muito bacana a nossa conversa. Sim, acho que é um momento de carreira bem importante para quem está buscando uma oportunidade, para quem está atuando no mercado de trabalho ou buscando uma mudança profissional. E dizer que, dentre os momentos de vida, é muito importante a gente fazer um planejamento, né? Poder olhar para o seu momento atual, aquilo que a gente está buscando. A época também, por vezes, ela é bem favorável a gente olhar um pouco para alguns objetivos, né? Quando a gente está no início do ano, muitas vezes nos traz uma motivação para poder pensar um pouco mais isso para ao longo do ano, né? Buscar essas referências profissionais que a gente foi conversando aqui ao longo desse episódio, para ter também alguns exemplos para a gente poder se inspirar mais na nossa carreira. Eu também gostaria de deixar um recado bem especial para quem é nosso aluno ou nosso diplomado, de poder acessar os serviços que estão disponíveis na rede de carreiras, como o teste de perfil, como, né, os processos seletivos, né, na busca de uma preparação melhor. A gente também oferece uma orientação profissional para um planejamento de carreira. Então, acho que é bacana a gente também buscar essas estratégias e outras formas de poder se preparar para a carreira. Agradeço muito e fico à disposição de todos. Gostaria de agradecer também a oportunidade, o momento, né, a troca. Também, Ana, né, muito obrigada aí por ter sido a minha dupla nesse momento. E dizer que as soft skills são muito importantes, sim, que os jovens profissionais e quem está nos ouvindo aí busquem de fato desenvolver, tragam isso para sua carreira, pensem em formas de desenvolver isso. E para quem também vai participar de processo seletivo, seja muito verdadeiro sempre no que for colocar, porque de fato a gente leva muito isso em consideração e também valida isso em alguns momentos dentro dos processos de atração de talentos. E é isso, a gente tem que buscar, mas também a gente tem que ter uma paciência, uma calma, de que quando a oportunidade ela for de fato aderente ao nosso perfil, ela vai chegar pra gente e com certeza vai ser da melhor maneira. Obrigada, meninas. Imagina, a gente que agradece. Para quem nos ouviu até aqui também, muito obrigada. Aproveite para assinar a nossa newsletter para receber um e-mail sobre cada novo episódio. O link univates.br/podcast está disponível na descrição do podcast. Aproveite também e nos siga no Spotify. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Desenrola aí.